O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar as espigas enquanto caminhavam. Então, os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote e comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando a gente escuta essa liturgia deste dia, pode parecer que essas leituras talvez não tenham muito a nos dizer. Afinal de contas, nós não somos contados entre aqueles que estamos tentando pegar Jesus ou investigando a vida de Jesus para ver se ele está fazendo algo de certo ou errado. Nós não somos aqueles fariseus que tinham uma lista com várias coisas que se podiam ou não podia fazer e estava atento àquilo que os outros estavam fazendo. Mas vejamos que o Evangelho nos traz uma questão que é sobre um dia chamado dia de sábado, que era o dia considerado como o dia do descanso. Talvez para a gente ainda nem faz sentido falar sobre o dia do descanso, porque parece que a gente nunca deixa de trabalhar, né? E é no dia do descanso que a gente mais trabalha. Mas existe aqui um sentido, e é justamente sobre isso que nos cabe nesta noite. Para a gente entender o sábado, para os judeus, o sábado era considerado como, primeiro, um dia do descanso, um dia em que nada podia ser feito, fazendo memória do sétimo dia, em que Deus descansa após ter feito toda a obra da criação. Mas também era considerado um dia de santificação, porque era justamente neste dia em que todo o povo se reunia para rezar, para fazer memória de Deus, para lembrar que eles pertenciam a Deus, fazer memória de tantas maravilhas que Deus realizou na história e justamente lembrar a quem eles pertenciam e quem era o Deus daquele povo. Os fariseus que são mencionados no Evangelho são pessoas que se consideravam muito inteligentes. Eram aqueles que sabiam demais. É aqueles que sabiam até o pensamento de Deus. É aqueles que tinham e falavam com autoridade, porque para eles só a lei que importava. E é por isso que Jesus trava talvez uma das batalhas mais duras e desgastantes que ele tem, justamente sobre a sua ação, a sua missão, que também acontecia em dia de sábado, que não tinha hora marcada, não era só de segunda a sexta, mas também no sábado Jesus continuava fazendo o que acreditava. E eles colocam então essa grande questão: como que vocês colhem espigas em um dia de sábado?
E você, sendo o mestre Jesus, indiretamente, como que você deixa aqueles que estão aprendendo de você fazer algo que não é permitido? E essas vozes escandalosas se levantam em meio à multidão, porque pessoas estão se movimentando em dia de sábado. Movimentando não por algo desnecessário, mas o Evangelho ele é bem preciso. Eles movimentam, eles fazem um gesto, porque eles estavam com fome. Eles colhem espigas não é para vender, é para comer, para satisfazer uma necessidade vital. Eu não conheço ninguém que vive sem comer. Para viver, eles colhem espigas e se alimentam. Mas os fariseus querem que aquela turma fiquem reféns de um sábado, reféns de uma lei. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, o sábado, ele é feito para o homem, e não o contrário. O tempo existe para nós, e não somos nós que somos senhores do tempo. O contrário, não é o tempo que é senhor na nossa vida, somos nós quem somos senhores do tempo. Nós que cultivamos, nós que dominamos, nós que administramos. Vocês poderiam até dizer, esse discurso está parecendo alguns que a gente vê por aí, como que Jesus talvez quisesse também fazer uma armadilha em que paralisasse o homem e não respeitasse mais algo que era sagrado, porque o sábado para o povo era sagrado. Poderiam dizer, Jesus está desrespeitando algo que é sagrado, mas Jesus está querendo que eles relembrem o sentido do sábado, descansar e santificar. Bem, agora que eu vou entrar propriamente no que eu gostaria que nós refletíssemos nesta noite. A gente mais do que nunca vivemos numa época em que parece que nós não estamos mais respeitando esse princípio do descansar. Padre, mas por que falar de descanso? Porque a gente está numa vida tão corriqueira e frenética que a gente não para mais. Não para nem mesmo para aquilo que é importante, para aquilo que nós consideramos vital. A gente entra numa dinâmica da vida que as coisas que são importantes e as que não são importantes vão se misturando e a gente não sabe mais diferenciar ou ao menos parar diante daquilo que de fato merece a nossa atenção. Pensemos no trabalho, por exemplo. A gente trabalha, e é de domingo a domingo, como que se muitas vezes o trabalho fosse tudo na nossa vida. Vejam muitos de nós colocamos o trabalho diante de uma prioridade que é a família, por exemplo. Veja quantos de nós muitas vezes colocamos o trabalho diante de algo que é a gente mesmo. E a gente fica enfurnado nessas realidades que são importantes, o trabalho nos traz dignidade, mas não é tudo. Não pode estar acima da família, não pode estar acima dos filhos, não pode estar acima de Deus, não pode estar acima das pessoas às quais a gente precisa e deve se relacionar. Vejamos o princípio da santificação. Às vezes a nossa rotina ela é tamanha que a gente já não tem tempo mais nem para Deus. Aquela oração que a gente desde criança aprendia a rezar antes de dormir ou quando amanhece o nosso dia, a gente já não faz mais porque está cansado ou porque levanta atrasado e tem que trabalhar. E se der tempo a gente faz. O momento de santificar. Às vezes as nossas comunidades elas enchem em período de festa, porque na cidade tudo para, mas se fosse frenético o nosso ritmo e não fosse um feriado, talvez muitos de nós nem aqui estaríamos, e nem poderíamos estar.
Jesus Cristo, Ele não quer que o homem tenha uma autonomia diante daquilo que é sagrado, mas Jesus quer que a gente entenda tudo o que existe e nós possamos nos ligar de modo muito íntimo a todas essas realidades e até o tempo, entendendo que tudo que nós temos, de certo modo, é sagrado. Meus irmãos e minhas irmãs, aquilo que os fariseus diziam, vocês que são pais e mães, entendem muito bem o que Jesus está querendo dizer. Porque quando os fariseus diziam, no sábado não se faz nada porque Deus descansa no 7º dia, quem é pai e mãe, por acaso tem algum dia de descanso em relação aos seus filhos? E Deus sendo pai, será mesmo que Deus vai tirar algum dia de descanso diante de nós? Será que Deus algum dia vai deixar de fazer alguma coisa por nós, por ser um dia que Ele descansou? Duvido muito se Deus de fato esteja descansando nesse 7º dia. Está sempre em movimento por aquilo que a gente acredita, movimento pela salvação, movimento por nós, e tantas seriam as coisas. Jesus, em um outro contexto, vai dizer no Evangelho de São João, Deus é aquele Pai que mesmo que alguém bata na porta dele de madrugada e todo mundo está dormindo, pedindo pão, Ele é aquele que levanta, mesmo na hora do seu descanso, e oferece aquilo que o outro precisa. Esse é Deus, é esse o Senhor que nós celebramos, é esse o Senhor do dia, do sábado, mas também de todo o nosso tempo. E me permitam provocá-los. A lei, ela não pode ser e não podemos correr o perigo de fazer com que a lei, ela seja formalizada, ou até certo ponto, muitas vezes, absolutizada, materializada, reduzida à lei pela lei. Alguns talvez não concordam, mas não é bem uma questão de concordar ou não concordar. É questão de olhar a realidade a qual a gente vive e que existe uma cultura muito forte de um farisaísmo por aí, disfarçado de bons cristãos, que decoram as leis da igreja, que de fato decoram tudo aquilo que é o legal e acreditam que por decorar a lei já alcançaram a salvação. E decorar lei, o catecismo, podemos decorar todos os ensinamentos do catecismo, podemos decorar todo o código de direito canônico que rege a igreja, que isso não nos dá garantia de salvação. Talvez muitos ainda, por vezes, usando até mesmo da lei e dos documentos que a própria igreja tem, usam do que é a lei para justificar a sua falta de caridade, para justificar aquilo que não quer fazer, aquilo que de fato não dá conta ou que recusa fazer e aponta o dedo para aqueles que fazem. Não adianta a gente fazer listas de coisas, e ouvi esses dias, padre, eu estou marcando uma adolescente, porque ela ouviu na catequese da catequista, e disse, padre, eu estou marcando num caderninho todas as missas que eu fui e todas as confissões que eu fiz. Aí eu perguntei, para quê? Padre, porque é importante, porque a minha catequista falou que se a gente não participar da missa, a gente não ganha a salvação. Não poderia dizer isso para uma criança, mas digo para vocês. Leva então o caderninho quando chegar a sua hora e coloque ele na porta do céu, se é isso que vai te trazer a salvação. Se a Eucaristia celebrada não for vivida, mesmo que às vezes infrinja uma lei, que se coloque, por causa daquilo que Jesus diz, por causa daquilo que Jesus Cristo é. Eu sei que o padre não fala muito romântico, né? Mas é necessário dizer, e já que dá a oportunidade, o padre diz,
não usemos desculpa das leis para não ajudar aqueles que precisam, simplesmente por mania de cumprir preceito. Eu fico pensando também, se o teu vizinho, o meu vizinho, passa por uma necessidade a qual precisa da minha ajuda, mas toca a música na igreja de domingo e eu tenho que ir para a missa, porque a lei diz da igreja, é preciso cumprir um preceito, guardar domingos e festas. O que é mais importante? Ajudar aquele que está do lado da minha casa e que precisa da minha caridade ou da minha mão estendida, ou deixar ele morrer à míngua e ir cumprir o meu preceito dominical? Ainda pergunto, praticar o bem é mais importante ou não é importante em detrimento daquilo que os outros falam? Porque atualmente existem discursos em redes sociais que fazer o bem ou fazer uma causa social é considerado comunismo. E vejam o que está passando um padre nas ruas de São Paulo, simplesmente por fazer o que acredita, à luz do que escuta no Evangelho e do que celebra na Eucaristia. Repito, há muito farisaísmo disfarçado, revestido de discursos que aparentemente são cristãos. E nós temos que entender que a lei, ela salvaguarda um valor. E o valor, ele é sempre mais importante que a lei. Como que quando a gente olha para a nossa vida, nós não somos os pecados que nós temos. Sempre existe uma realidade maior, por mais que os outros só vejam as nossas fragilidades, por mais que os outros só vejam os nossos limites, mas nós somos muito mais do que os nossos pecados. E por trás daquilo que aparentemente é visível ou estampado nos letreiros, existe uma realidade mais profunda que nós precisamos observar, que nós precisamos de fato defender e acreditar. Eu termino simplesmente provocando, diante deste Evangelho e diante desta liturgia, quando chegar a nossa hora, no juízo final, quando nós estivermos diante de Deus, quem quiser levar os seus caderninhos com as suas anotações, que leve. Quem quiser levar o catecismo e o Código de Direito Canônico debaixo do braço, que leve. Mas o Evangelho, ele é bem preciso, que somente uma questão acontecerá. Quando nós cruzarmos a fronteira e nos colocarmos diante do Cordeiro, Ele olhará nos nossos olhos, no mais profundo daquilo que nós carregamos no nosso coração. Ele olhará no mais profundo do nosso interior e verá se nós somos ou não somos conhecidos dEle. E nós podemos até dizer, mas Senhor, quantas vezes eu falei o Teu nome na igreja? Quantas vezes eu cantei as Tuas músicas? Quantas vezes proclamei o Teu Evangelho? Quantas vezes eu li a Bíblia de cor e da frente para trás? Quantas vezes como catequista eu ensinei aquilo que a igreja orientou? E Ele olhará nos nossos olhos e a única questão é, eu te conheço ou eu não te conheço? Porque pode ter feito tudo, mas não ter um coração semelhante ao dele. E esse é o critério do conhecimento. Porque conhecer a Deus se faz através da experiência. É o que fez São Sebastião ser santo e estar sendo proclamado e celebrado nesta comunidade. É porque foi alguém que conseguiu ter o coração semelhante ao coração de Deus. E é isso que o tornou conhecido diante de Jesus. Olhar para São Sebastião e dizer, entra, senta à minha mesa, participa do banquete. É isso.
que gostaria que nós entendêssemos, que nós pensássemos nesta oportunidade de festa. E quando preparava essa liturgia, o padre mexe com música, e me veio um refrãozinho, e que eu gostaria de cantar com vocês, justamente pedindo que São Sebastião interceda por nós e nos ajude a sermos coerentes àquilo que nós celebramos nesta Eucaristia, que lá do céu Ele possa olhar por essa gente querida aqui de Palmeiras, por todo esse povo que de fato também quer ser santa, assim como Ele é santo e assim como o Santo dos Santos é celebrado nesta Eucaristia. Não sei se vão conseguir cantar não, mas foi o que brotou do meu coração. É assim. São Sebastião, lá do céu, olhai por palmeiras e abençoai, e abençoai, e abençoai esta gente querida, e abençoai, e abençoai, e abençoai esta gente querida. Vamos tentar? O São Sebastião, lá do céu, lá do céu, olhai por palmeiras e abençoai, e abençoai, e abençoai esta gente querida, e abençoai, e abençoai, e abençoai, e abençoai esta gente querida. Vamos ficar em pé? O São Sebastião, lá do céu, lá do céu, olhai por palmeiras e abençoai, e abençoai, e abençoai esta gente querida. Estendendo a mão para São Sebastião. Ó São Sebastião, ergam os braços, lá do céu, olhai por palmeira e abençoai, e abençoai, e abençoai, e abençoai essa gente querida, e abençoai, e abençoai, e abençoai, e abençoai essa gente querida. Que São Sebastião interceda por nós.